hashtag 071, Apocalipse, estudando as profecias. Infelizmente, não sei o que está acontecendo no meio da postagem do meu relato. Estão colocando umas músicas aí altas, não sei, porque não sou eu. Entra na gravação e não dá para perceber o que eu estou falando. Infelizmente, essas coisas a gente sabe que a treva está aí para dificultar mesmo a transmissão desse conhecimento. Mas vamos em frente. Enquanto Deus me der vida, eu farei o que me cabe. Isso aqui é um comentário ainda acerca do capítulo 4 de Jeremias, versículo 23 a 27, que nós estudamos na hashtag anterior, na hashtag 70. Então, vamos continuar, retornar aqui à hashtag 71. Bom, bem, nessa hora, deixa de colher o que semearam com uma vida de luxúria e de maldades, de calúnia e de infância. De bom grado daria então o terrível tesouro da ira que contra si acumularam para o dia final. Aqueles que Jeremias falou, né, sobre aqueles, bem desejariam sepultar-se com a sua lista enorme de crimes em trevas eternas, e é por isso que os profetas os veem fugindo para as rochas, os subterrâneos, para as fendas, para as cavernas. Querem fugir da justiça de Deus, mas agora é tarde, é muito tarde. Eles estão escondendo-se de sua culpa, nem fugir, não há como fugir da vingança. Né? Na verdade, não é a vingança, Deus não é vingativo, é a cobrança das suas falhas. As leis de Deus são assim, não tem como fugir dela. Antes que seja surpreendido pelas cenas terríveis desse tempo, o que podemos fazer para não cair nesse opróbrio é procurar agir com caridade àqueles que estão em condições amargas nesse mundo, a fim de cobrir o mal que, infelizmente, fizemos, com todo o bem que pudemos fazer e tratar de orar e vigiar, porque orar é estar com a mente vigilante. Né? E vigiar é trabalhar, é manter o espírito trabalhando, o corpo trabalhando, manter-se a vida trabalhando. Infelizmente, muitos mostram aqui desprezar a oração, mas num tempo ou noutro, todos hão de orar. Os que não oram agora ao Todo-Poderoso, nosso Pai o Criador, na mais piedosa das penitências, hão de orar um dia. Então, as rochas e montanhas naquele dia de desespero, e essa será a maior reunião de orações jamais realizada na face da terra, né? Nesse momento, todos orarão. Vamos agora ao capítulo 7 do Apocalipse, que é o capítulo do assinalamento. Vamos então aos poucos. Capítulo 7, versículos de 1, 2, 3. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, retendo eles, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores nenhuma delas. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha os selos de Deus vivo, e clamou em grande voz. Os 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenham assinalado as suas testas os salvos de Deus, aqueles que ainda estão para ser salvos. Veja aqui, o que é o selo de Deus aí, vamos entender. Percebamos aqui este alerta importante. A cronologia dos acontecimentos apresentada aqui é estabelecida de um modo inequívoco. O capítulo 6 terminou com os acontecimentos do 6º selo. Não é mencionado, senão, no começo do capítulo 8. Todo o capítulo 7 é, pois, introduzido aqui como que um parêntese. Por que então isto foi introduzido aqui?
evidentemente com o propósito de apresentar mais alguns pormenores acerca do sexto selo. A expressão depois destas coisas não significa depois do cumprimento de todos os acontecimentos já mencionados, já descritos, mas sim depois de o profeta ter sido levado em visão até o sexto selo, para não interromper a ordem consecutiva dos acontecimentos já mencionados, já descritos, mas sim depois de o profeta ter sido levado em visão até o fim do sexto selo, para não interromper a ordem consecutiva dos acontecimentos apresentados no capítulo 6. Sua mente é levada para o que é mencionado no capítulo 7, constituído por mais pormenores a serem realizados em relação a este selo. Alguém poderá perguntar, entre que acontecimentos naquele selo esta obra se realizará? Vai ocorrer antes de o céu se retirar como um livro que se enrola, porque depois desses acontecimentos já não há lugar para semelhante obra. Agora vamos fazer uma reflexão. Deve ocorrer logo a seguir aos sinais do sol, na lua e nas estrelas, porque estes sinais se cumpriram. Esta obra ocorre, portanto, entre os versículos 13 e 14 do capítulo 6 do Apocalipse. Ou seja, como já foi aqui demonstrado, justamente no tempo em que nos encontramos, que é esse tempo atual, por isso, na primeira parte do Apocalipse, 7 se refere a uma obra cujo cumprimento pode-se considerar para o tempo presente. Estamos nesse tempo 7, para os nossos dias. 4 anjos. Já vimos que os anjos são agentes de Deus, sempre presentes aqui nos assuntos da terra. E por que não poderão esses seres, serem os 4 seres celestes em cujas mãos Deus tenha confiado a obra aqui descrita? Isto é, reter os ventos enquanto propósito de Deus que eles não soprem. Nós vimos lá qual é o propósito, salvar aqueles que ainda não estão, estão para ser selados. Danificar a terra com eles quando chegar o tempo para serem soltos. O que devemos notar no versículo 3, que o verbo danificar é uma obra confiada às suas mãos, da mesma forma que reter. De sorte que não só deixaram sair os ventos quando eles devem soprar, mas também fazem com que eles soprem. Impelem-nos para a obra de destruição, com a sua própria energia sobrenatural. Mas o processo de danificar, representa aqui, não inclui as 7 últimas pragas. Essa obra é entregue nas mãos dos 7 anjos especiais. E esta está nas mãos dos 4 anjos. Ora, pode ser que, quando chegar o tempo para o derramamento das pragas, os 7 anjos, que têm o encargo específico deste castigo, se unam aos 4 anjos, cujas mãos a missão é fazer os ventos soprarem e juntos, todos, executem aquela notável manifestação de vingança, contra uma geração notável de crimes e pecados de toda a natureza. Não é possível atingir maior grau de depravação, de desmoralização no mundo, de porcarias que estamos vivendo hoje no mundo atual. É o fim mesmo. O que é que se pode acrescentar a isto que está no mundo atual? Por exemplo, aqui no nosso país, claro que não há regra sem exceção. O que há de bom está naqueles que já procuram viver o novo mandamento de Jesus. Aquele mandamento que já falamos aqui várias vezes. Então vamos encerrar aqui a hashtag 71. Tomara que não apareça nenhuma treva aí, colocando uma música forte no meio do caminho para eu ter que fazer de novo. Mas tudo bem, eu farei. Quando eu tiver vida, vamos estar aqui. Vamos ao próximo então. Finalizamos a 71. Hashtag 71.